O mundo mudou. Alguns dizem que despertou. Devido a uma anomalia no fluxo das energias místicas, a magia retornou ao mundo. Elfos, anões, orcs e trolls despiram seus disfarces humanos, assumindo suas verdadeiras formas. E é assim que começa a segunda edição de Shadowrun. O mundo de Shadowrun é conhecido como Sexto Mundo. O porquê de ser chamado de Sexto Mundo, acho que eu vou deixar para um próximo vídeo. Nesse vídeo eu quero mostrar apenas alguns conceitos básicos, algumas coisas básicas para aqueles que não conhecem sobre o mundo, que não sabem nada sobre ele, estão curiosos. Shadowrun é um jogo de RPG que mistura tecnologia com magia, pegando assim dois gêneros que antigamente não era muito comum de se ver, na verdade era quase inexistente, e misturando para criar uma coisa única. Quando eu digo futuro tecnológico, não é exatamente aquele futuro de Star Trek ou um futuro em que existem carros voadores. É um futuro cyberpunk em que a tecnologia demorou um pouco mais para ser evoluída. É um mundo em que as empresas, as grandes corporações, elas têm muito poder sobre as pessoas. Algo parecido com o que nós temos hoje em dia. Além da magia, por ser um cenário cyberpunk, nós temos também implantes em que podemos encontrar pessoas e personagens com uma força extraordinariamente grande, ou mesmo pessoas com garras ou reflexos super rápidos e acelerados, podendo reagir e fazer muito mais ações do que outras pessoas. Os hackers desse mundo, conhecido como Deckers ou Tecnautas na edição nacional, eles acessam a matriz, uma espécie de internet desse mundo. Ao acessar a matriz, eles conseguem ver a matriz, eles veem formas diferentes do que nós vemos atualmente com uma tela de computador. É como se eles realmente entrassem em uma realidade virtual. Se você tiver assistido Johnny Mnemonic, aquela cena em que ele entra numa loja de informática para acessar a internet, é algo parecido com aquilo. Temos também riggers ou fusores na edição nacional. São aquelas pessoas que elas pilotam carros ou motos e drones, e eles fazem isso também da mesma forma como os tecnautas. Eles se fundem ao carro, se fundem ao drone e com isso controlam. Existem muitos conceitos e eu vou tentar pegar apenas o básico. Seria material para 10, 15 vídeos talvez, mas eu vou tentar nesse vídeo aqui explicar o básico do básico. Então, se você já conhece Shadowrun, se você já jogou Shadowrun, talvez esse vídeo não seja o ideal. Eu vou pegar algo bem básico mesmo. Eu vou começar explicando um pouco sobre que tipos de personagem nós temos no jogo. Vamos comparar então com Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, os personagens, os jogadores, eles são aventureiros e eles vão em busca de aventuras, fazem coisas, eles entram em cavernas, eles vão atrás de monstros, eles vão atrás de algum objeto em troca de dinheiro, peças de ouro, às vezes favores ou itens. Em Shadowrun, os jogadores são chamados de Shadowrunners e eles são mercenários que fazem missões em troca de dinheiro, de itens, de favores. Então dá pra perceber a semelhança aí, né? É bem parecido nesse ponto. É claro que o tom dos jogos, o tom das partidas é um pouco diferente. Enquanto que D&D tem uma pegada mais épica, mais heróica, em que os personagens normalmente estão numa taverna e eles se encontram com um velho que passa uma missão de entrar nas minas para conseguir pegar um artefato que foi roubado. Em Shadowrun, a imagem que se tem é de que há um Mr. Johnson, há uma pessoa que está em busca de roubar segredos de uma companhia e contrata aqueles mercenários para poder entrar na empresa e conseguir esse segredo, ou talvez matar alguém, ou talvez extrair alguém de lá, de dentro. E após esse encontro,
cabe aos jogadores decidir como fazer isso. Agora, vamos falar um pouco sobre os conceitos de personagem. Vamos começar pelos meta-humanos. Os meta-humanos são o equivalente às raças de D&D. Então, em D&D nós temos elfos, anões, humanos, meio-orc, tieflings, entre outras, muitas se considerarmos as expansões. Em Shadowrun, nós temos basicamente 5 metatipos. Nós vamos ter, primeiramente, os humanos, que são basicamente como os humanos daqui da Terra, então não há muito o que se falar sobre eles. Em seguida nós temos os anões, que segundo o livro eles possuem cerca de 1,20 m de altura e 54 kg. São mais robustos, mais fortes que os humanos. Eles são bem semelhantes aos anões de D&D. Na verdade, todas essas raças são um pouco semelhantes. Elas mudam um pouco depois. Vamos ter em seguida os elfos, que são altos, esguios e mais bonitos e mais ágeis que os humanos. Em seguida nós vamos ter duas raças que são um pouco diferentes do normal. São os orcs. Os orcs possuem cerca de 1,90 m, eles são mais altos, mais fortes que os humanos, e por conta da aparência dele tem um preconceito muito grande em relação a eles. E por fim nós temos os Trolls, que enquanto que os outros lembram um pouco os humanos, os Trolls são os que mais se distanciam dos humanos. Eles são grandes, robustos, fortes, possuem chifres e são os que sofrem mais preconceitos de todas as raças ou metatipos. Mas tá, e agora vamos falar sobre classes. Em D&D nós temos classes, nós não temos classes em Shadowrun. Shadowrun, assim como GURPS ou alguns outros sistemas, é um sistema que se utiliza de perícias para poder dizer exatamente o que aquele personagem é. Mas isso não significa que nós não tenhamos alguma coisa para se basear. O livro traz alguns tipos comuns que encontramos no meio de Shadowrunners, e o jogador pode se utilizar desses tipos para construir o seu personagem. Eu vou aqui apresentar alguns tipos e vou ficar indo entre a segunda edição e a quinta edição, justamente porque na quinta edição há alguns conceitos novos e muda-se um pouco o que alguns desses tipos fazem, além de que a quinta edição possui um tipo que a segunda edição não vai ter. Quer dizer, na segunda edição existe, mas fica para outro vídeo, né? Vamos começar então pelo Samurai Urbano. O Samurai Urbano é o tipo mais básico que a gente encontra e é aquele personagem que é o equivalente ao guerreiro do D&D. Ele é um personagem que é muito voltado para o combate, excelente em armas de fogo, excelente em combate desarmado e armado, além de possuir implantes que elevam sua capacidade física. Se você gosta de pancadaria e de entrar no meio do combate e causar muito estrago, esse é o personagem certo para você. Em seguida nós temos os fusores, ou Briggers. São aqueles que controlam drones, controlam carros, e eles são muito bons neste ponto. Eles são o suporte do time, no quesito que são eles que levam o time para o local e são eles que tiram o time do local em que eles estão, além de poder utilizar drones para vigiar corredores ou mesmo ajudar no combate. Temos em seguida os usuários de magia. Eu falo usuários de magia porque em Shadowrun é um termo bem amplo. Existem dois tipos de usuários de magia, 3 ou 4 tipos no quinta edição, mas como eu disse eu vou falar de uma coisa bem básica, então eu vou me ater só a 3 tipos, que são os magos herméticos. Estes são magos que tratam a magia como se fosse uma ciência. E eles estudam e se aperfeiçoam através de vários estudos que realizam. São como os magos de D&D. O outro tipo que nós temos são os xamãs, que se apegam a um totem
e conseguem bônus por conta deste totem. Os totens são representações de espírito, e os xamãs eles têm uma ligação maior com a natureza ou com o meio urbano, dependendo do totem deles. Existem totens urbanos, como o cachorro e o rato, assim como totens da natureza. O terceiro tipo de usuário de magia é aquele que possui magia inata dentro de si, mas não consegue utilizá-la. Estes são os iniciados somáticos, ou adepts. Os iniciados somáticos eles conseguem utilizar a magia para aprimorar o próprio corpo. Assim eles conseguem ter uma velocidade tão alta quanto, ou uma força tão alta quanto um samurai urbano que está cheio de implantes no corpo, tudo utilizando a magia. Nós temos ainda o Tecnauta, que são os hackers que entram em computadores e sistemas e entram na Matrix. Na segunda edição, o Tecnauta praticamente se limita a isso, mas na quinta edição, o Tecnauta, além de entrar na Matrix, como o mundo todo é sem fio e a Matrix está presente em todo lugar, o Tecnauta ele consegue acessar trancas que estejam próximos a ele, ou mesmo aparelhos que estejam na pessoa, no seu alvo. Por exemplo, se algum samurai urbano estiver utilizando uma pistola que tem uma função wireless, ele pode simplesmente tentar hackear aquela pistola e fazer com que a pistola pare de funcionar ou funcionar da forma como ele queira. Além desses tipos, na quinta edição nacional nós temos dois tipos extras que não aparecem na segunda edição. São o Face, que é aquele que tem a função de negociar pelo time e de tentar resolver as coisas na base da conversa. E nós temos também o Technomancer. O Tecnomante, ele existe em edições anteriores de Shadowrun, mas como eu estou me atendo apenas à segunda e à quinta edição, vamos dizer que ele não existe na segunda edição por enquanto. Existem suplementos que falam do Tecnomante, mas este não é o ponto deste vídeo. O Tecnomante, na quinta edição, ele é semelhante ao Tecnauta, com a diferença de que ele não precisa de um aparelho, ele não precisa de um computador para conseguir acessar a Matrix. Ele utiliza a própria mente. É uma mistura de Tecnauta com magia que acabou criando esta pessoa. Ele acessa a Matrix a partir de sua mente e ele consegue resolver tudo sem precisar de equipamento. É uma espécie de mago da Matrix, vamos dizer assim. No entanto, eu não recomendo que jogadores iniciantes utilizem esse tipo, porque a Matrix é muito complicada, as regras de Matrix são complicadas, e se você tem vontade de fazer um Tecnomante, eu recomendaria primeiro fazer um Tecnauta, porque o Tecnomante funciona um pouco diferente do Tecnauta e é um pouquinho mais complicado. Bom, quanto a que tipo de personagem fazer, o próprio livro ele traz alguns arquétipos que vai funcionar como exemplos de personagens. Você pode, por exemplo, querer fazer um detetive que ele vai servir mais como uma espécie de face, que ele sabe tanto lutar quanto sabe lidar com pessoas. Ou você pode fazer um elfo Tecnauta, ou quem sabe um membro de gangue, talvez um mercenário, e assim o livro traz vários exemplos de personagens que você pode tanto utilizar um que já está pronto, ou pode usar como referência para fazer o seu personagem. Bom, era isso que eu tinha para dizer no vídeo. Eu queria realmente deixar esse vídeo o mais simples possível para não assustar as pessoas. Eu espero que eu não tenha assustado meus jogadores. Vou começar logo algumas campanhas de Shadowrun. Eu estou com pelo menos 2 mesas de Shadowrun, em ponto de bala, prontas para começar. E eu espero que isso tenha servido para tirar as dúvidas de algumas pessoas. Talvez eu continue fazendo vídeos desse tipo, não sei. Mas vamos ver o que é que vai dar. Talvez próxima semana eu tente fazer um outro vídeo desse tipo. É a próxima. E se você gostou do vídeo, por favor, dá um like aí embaixo, que isso vai pelo menos me dar algum retorno sobre continuar ou não esse vídeo, ok? Até mais então.